Olá! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou a Andressa e hoje eu tô aqui pra falar de um tema que eu tô animada pra falar, entendeu? Não é muito conteúdo do canal, mas eu acho que super se encaixa porque todo mundo que me acompanha aqui ou é professor, ou é estudante, ou deseja se tornar um professor, ou quer fazer uma licenciatura. Então hoje eu tô aqui para falar um pouco, comentar, né, da minha experiência aí do meu primeiro semestre no mestrado em letras. Então se você gosta desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, por favor! Deixa o like se você gostar e compartilha com todo mundo que você acha que gostaria de assistir esse vídeo. Testando um novo formato de áudio, coloquei um microfone aqui, vou tentar ficar quietinha para que ele não fique fazendo barulhos externos chatos, né, na blusa. Eu sou amadora. Bom, gente, então é o seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo pra falar aí como foi a minha experiência, né, no primeiro semestre, comentar um pouco de como é o mestrado na área de letras. Se você não sabe, não assistiu os vídeos passados, eu faço mestrado em estudos da linguagem no PPGEL da Universidade Federal de Catalão. Sou graduada em letras pela Universidade Federal de Goiás e tamo aí, né, sendo professora, criadora de conteúdo, um pouco de tudo. Até dona de casa eu sou. Brincadeiras à parte. Desejo comentar como vai ser aí, quais são as expectativas, quais são as esperanças para um próximo semestre, porque tenho curiosidades para contar. Então, se você se interessa, bora pro vídeo. Então, gente, eu passei no mestrado no ano passado, né, no final de... Na verdade, eu fiz o processo, eu acho que saiu em dezembro, não me lembro certo. Então eu comecei as aulas em março de 2022, que é esse ano, e durante esse primeiro semestre eu fiz 2 disciplinas. No formato remoto, porque o PPGEL ainda estava, né, a universidade ainda estava fechada, então a gente estava do formato remoto. Nesse segundo semestre a universidade já abriu, já voltou no presencial a graduação, o mestrado também já voltou para o presencial, mas no semestre passado foi tudo online. Que pena! Cada universidade, cada programa de mestrado ou doutorado vai ter uma especificidade. Não posso falar que isso aqui é uma regra. Mas no mestrado acadêmico que eu faço em estudos da linguagem, como uma mestranda, eu tenho que cumprir 16 créditos. Então é um pouquinho diferente da graduação. Lá na graduação existia um fluxograma, né? Então era uma ementa do curso e eu tinha algumas disciplinas obrigatórias, algumas optativas e algumas que a gente costumava chamar de optatória, que só tem ela, mas é optativa. E além disso também tinha os núcleos livres. Então você percebe aí que é um formato um pouco diferente, né? Na graduação existe muito mais disciplinas para se cursar, já que no mestrado outra vibe. Então eu tenho que concluir 16 créditos e cada disciplina que eu faço, ela tem uma quantidade de créditos. Tem também uma questão de que no mestrado que eu faço, no PPGEL, né, existem 3 áreas de concentração. A minha área de concentração é a 3, que se chama Língua, Linguagem e Cultura. As outras 2 linhas, uma é sobre os estudos do discurso e a outra sobre literatura. As disciplinas do PPGEL, elas costumam ter 4 créditos cada. Então entende-se que eu tenho que cursar 4 disciplinas, né, dentro da linha 3, que, claro, se aproxima da minha pesquisa. As 2 disciplinas que eu fiz no primeiro semestre, elas são disciplinas obrigatórias para todos os estudantes, que eram uma disciplina da minha área de concentração, então da linha 3, e uma disciplina geral, que se chama Metodologia de Pesquisa Científica. Vou falar um pouquinho melhor quais são essas disciplinas então, porque eu acho que é uma coisa que acontece na maioria dos programas. A disciplina de metodologia científica é quando você vai aprender sobre a pesquisa científica, né? O que você tem que fazer enquanto um pesquisador que tem uma dissertação para escrever, ou se você for do doutorado, tem uma tese para escrever. A gente fala então sobre pesquisa científica, obviamente, sobre escrita acadêmica dentro da área de linguagens, né, dos estudos da linguagem, e foi um momento em que eu tive que mostrar o meu projeto para os meus colegas da disciplina e também para a professora, e que a gente debatia os projetos, falava o que poderia mudar, o que poderia melhorar. Mas por que, Andressa, você já não submeteu o seu projeto quando você se inscreveu no programa? Sim, mas quando você
submete o projeto, ele tá ali, digamos que cru, né? E aí vem todas as contribuições mesmo do seu programa para você melhorar o seu projeto, reenviá-lo, isso dentro do meu programa, tá? E poder desenvolver a sua pesquisa, ou seja, escrever a sua dissertação ou a sua tese. A outra disciplina, ela vai variar, cada área, então, né, cada linha vai ter uma obrigatória. A obrigatória da linha 3, ela se chamava... Peraí que eu tenho memória curta, gente. Fundamentos dos estudos da linguagem. O que eu estudei nessa disciplina? Eu, inclusive, fiz um vlog aqui pro canal, logo no comecinho da disciplina, né, que eu tava estudando alguns textos, mas, basicamente, eu revisei aí uns conteúdos lá da graduação, do início dos estudos da linguagem. Então, eu estudei de novo Saussure, Introdução à Linguística, Lyon, Bentes, né, todos aqueles conteúdos introdutórios, e a gente também ramificou alguns estudos da linguística. Então, eu já falei aqui no canal outras vezes, mas mesmo dentro da grande área linguística, existem muitos estudos sendo desenvolvidos, né? Então, dentro da minha linha de pesquisa, existe cada professor ali, orientador, que vai desenvolver um tipo de pesquisa. É bem abrangente. Então, a gente estudou também a fundo essas ramificações, como, por exemplo, os estudos do léxico, os estudos da linguística aplicada, teve também os do multiletramento e afins. Então, cada professor, né, se alinha aí a uma área, e nessa disciplina introdutória a gente falou um pouco de tudo, também falou sobre os nossos projetos e afins. E Andressa, além de ter feito essas duas disciplinas, o que mais que você fez nesse primeiro semestre, então, de mestrado, né? Eu não mexi no meu projeto, eu protocolei ele do jeito que eu tinha escrito no ano passado, né, para o processo seletivo. E eu vou começar a fazer isso agora, que é quando eu estou fazendo as primeiras leituras introdutórias, né, de referencial teórico, metodológico, e isso. Por quê? Porque é uma especificidade, aí essa palavra é difícil, do meu programa, que a gente tem um evento que acontece anual, que é o CPPGEL. O que é o CPPGEL? É um evento em que são convidados professores do Brasil inteiro sobre as linhas de pesquisa, né, que estão sendo desenvolvidas ali naquele programa de pós-graduação. Então, eles são convidados para debater os nossos projetos. Então, para esse evento, eu vou modificar um pouco o meu projeto para apresentar ele para esses professores, que vão me dar dicas, né, do que eu posso melhorar para escrever, de fato, a minha dissertação. Então, esse evento ele vai acontecer em outubro e... estamos aí com um tempo curto, mas a ideia é que ele esteja, pelo menos assim, eu vou mudar pouca coisa, basicamente é o que foi, né, submetido na época do processo seletivo, mas para que ele seja debatido e, claro, que eu receba contribuições para saber se esse tema vai suscitar ou não uma dissertação de mestrado. Ainda sobre esse primeiro semestre, eu queria comentar também, né, que como ele foi todo remoto, como ele aconteceu só aula online, gente, foi extremamente cansativo. Eu estou muito feliz que o programa voltou com as aulas presenciais, mas infelizmente eu não vou cursar nenhuma disciplina. Já eu falo sobre isso. Mas eu terminei a minha graduação em letras no modo remoto, por causa da pandemia. Eu acho que todo mundo aí que é estudante sabe do que eu tô falando, né? Ninguém aguenta mais a aula online. É extremamente cansativo, gente. Passar horas na frente de um computador, sabe? Pelo menos isso está acontecendo comigo. Se você for estudante e tiver uma situação parecida, me conta aí nos comentários. O meu cérebro, ele já não gosta mais de aula online. Eu sento de frente ao meu computador para estudar, para abrir um Google Meet, e o meu cérebro fala assim: o que eu posso fazer agora que não é assistir aula online? Então foi bem cansativo, apesar de ter sido bom, porque foi a minha primeira experiência, né, de volta aos estudos. Eu tinha terminado a graduação em abril do ano de 2021, ano passado, porque a universidade estava com o calendário atrasado, mas era para eu ter terminado no final de 2020, e aí eu tava um ano sem estudar, né, basicamente estava estudando só para minha vida de professora. E aí essa retomada foi legal, eu fiquei assim animada para voltar a estudar sobre o que eu gosto. Bom, então agora vamos falar de fato das expectativas para o segundo semestre, o que vai acontecer daqui para frente, né? Antes queria falar que eu estou gostando muito de ser uma mestranda. Era um desejo meu há muito tempo, desde quando eu estava lá na graduação. Eu já pensava em fazer isso, mas eu já falei outras vezes aqui sobre isso, que eu
não sabia se eu estava pronta ou se eu ia conseguir, né, fazer um mestrado, porque não é fácil o processo seletivo. Mas eu consegui entrar, então agora a gente tem que falar sobre como sair, né? Porque agora que eu já entrei, daqui pra frente é só pra trás, gente. Mas então vamos lá. Pro segundo semestre, eu ainda tenho créditos pra cumprir. Lembra que eu contei que são 16 créditos ao total? Eu só cumpri 8, porque eu só fiz 2 disciplinas, então eu tenho mais 8. O meu programa de pós-graduação lançou, né, o calendário do segundo semestre, quais seriam as disciplinas ofertadas. Porque dentro das 3 linhas, ofertam-se algumas disciplinas que são aleatórias. Cada ano vai ofertar uma, cada semestre vai ofertar uma. Não é como na graduação, que são disciplinas específicas. Por exemplo, primeiro semestre são essas disciplinas, segundo semestre são essas, sempre. No mestrado não, é diferente, varia, tá? E surgiram, né, apareceram as disciplinas desse segundo semestre, que é a partir da demanda, a partir das pesquisas que estão sendo realizadas ali no programa, a partir da disponibilidade dos professores e etc. Apareceu as disciplinas desse segundo semestre e, gente, nenhuma se encaixava o suficiente na minha área de pesquisa, no meu tema de mestrado. E aí que eu inicialmente fiquei com vontade de fazer uma disciplina lá que eu achava que tinha a ver, eu estava achando, que era sobre discurso, mídia e sociedade. A minha pesquisa de mestrado, ela tem a ver com mídia. Por quê? Porque eu continuo estudando sobre a internet, sobre redes sociais, sobre interações sociais que acontecem no meio digital. Se você não sabe, eu fiz um TCC sobre isso na área do léxico, eu estudei o Twitter. Volta aí um vídeo, acho que foi o vídeo anterior que eu falei sobre a minha pesquisa de TCC. E aí eu resolvi continuar trabalhando com redes sociais, só que dessa vez eu vou estudar o Instagram em um espaço bem específico também, assim como na época do Twitter. Acontece que essa disciplina que eu queria cursar, ela é da linha 1, né, da linha do discurso, e eu sou da linha 3. E aí eu coloquei lá no meu relatório, né, de semestre, porque sim, a gente tem que fazer um relatório semestral e um anual. Eu fiz o meu relatório, coloquei que eu ia cursar essa disciplina e mandei para minha orientadora. Ela foi corrigir e falou: Andressa, acho que não. Essa disciplina aqui não. Por quê? Porque ela estava completamente certa, né? E que bom que a gente tem orientador para falar isso pra gente. Mas é porque ela é uma disciplina da linha 1 que estuda o discurso. Eu não estou estudando discurso. Desculpa aos estudantes da análise do discurso, mas é uma área muito complicada, muito difícil, que nada tem a ver com a minha pesquisa. E aí eu ia ficar batendo cabeça, sofrendo para estudar os textos para a disciplina, para escrever o artigo de finalizar a disciplina, né? Para poder realmente conseguir participar. Isso nada ia me agregar na minha pesquisa, isso nada ia contribuir para os estudos para a minha dissertação. Então ela falou: olha, acho que melhor não, você vai estudar muito e não vai juntar nada. Então ela me aconselhou a procurar uma disciplina em algum programa de mestrado nesse Brasil, em letras, linguística, estudos da linguagem e áreas afins, né? Que ainda esteja no modo remoto e que disponibilizasse uma disciplina, que fosse ofertar uma disciplina que tivesse a ver com a minha pesquisa. E aí, gente, aí que entra todo o problema. Calma aí que eu te explico. Eu não sei se você sabe, mas como um estudante de graduação, seja da área de letras ou qualquer área, você pode fazer uma disciplina como aluno especial em um programa de pós-graduação. Como um estudante de pós-graduação, você também pode fazer em outros programas. Isso se chama aluno especial. Se você tiver curiosidade, depois deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo específico falando sobre esse tema. Mas, basicamente, funciona assim. Você se inscreve em uma universidade, desde que você tenha disponibilidade, consiga se locomover até ela, você pode fazer essa disciplina. Acontece que muitas universidades ainda estavam no modo remoto, assim como a minha. E ainda nesse semestre, nem todas voltaram 100% para o presencial. Ainda estão ofertando disciplinas online. Mas, gente, isso é muito menos que ano passado. Então, coloca aí que eu estou pesquisando há umas 2 semanas e está muito difícil encontrar uma disciplina. Porque existem muitas camadas aqui, né? A primeira é a universidade ter um programa de pós-graduação em áreas afins com a minha pesquisa e com o meu programa de mestrado. 2, ela ainda estar no modo online,
E 3, ela tem uma disciplina que se encaixa com a minha pesquisa. Pois é. Então eu tô buscando, porque infelizmente, dentre as disciplinas ofertadas pelo meu programa, nenhuma seria muito próximo. Lembra que eu contei que mesmo dentro da linha 3, existem pesquisas diferentes, existem áreas diferentes? Então, tem mais um adendo, né? Eu sou professora. Então, uma das disciplinas até encaixaria, assim, seria só para cumprir crédito, sabe? Mas ela seria uma disciplina, ela será uma disciplina condensada, que é uma disciplina que acontece em um tempo específico, então ela vai acontecer de novembro a dezembro, eu acho. E é pauleira, gente, é aula de manhã e à tarde, e eu trabalho de manhã. Então estamos aí com um problemão, né? Mas o que vai rolar? Eu vou seguir buscando, eu já encontrei 2 programas de graduação, de pós-graduação, que estão com editais de aluno especial aberto. Uma ainda vai abrir e a outra já abriu. Eu vou tentar me inscrever, porque uma tem uma disciplina que não é muito parecida, mas que eu posso fazer. E a outra não abriu ainda. E eu não sei quais são as disciplinas que vão ser ofertadas. Tem mais isso. Mas eu vou ficar de olho. Eu espero que eu encontre. E aí, gente, eu vou ter que continuar no online, mesmo que eu não queira. Mas aí eu fiz uma promessa pra mim. A promessa consiste em, mesmo que eu vá fazer uma disciplina novamente no modo remoto, online, o que vai rolar nesse semestre? Eu prometo... Estou prometendo aqui em vídeo. Se você me conhece pessoalmente, comenta aqui. Andressa, eu não te vi lá, você falou que ia fazer isso. Eu prometo que eu vou lá para a universidade estudar, assistir aula, entendeu? Por quê? Porque eu não aguento mais ficar sentada aqui no meu escritóriozinho. Como eu falei pra vocês, meu cérebro vai para outros cantos que não é para aula online. Então eu espero muito conseguir uma disciplina remota para eu poder cursar, que tenha a ver com a minha pesquisa, que contribua com os meus estudos, que me ajude aí na hora de escrever minha dissertação. Mas eu também espero conseguir caminhar bonitinha até a universidade e estudar lá, assistir aula lá, entendeu? Tá imersa no mundo acadêmico com mais força do que eu estive no primeiro semestre. Mas basicamente é isso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Bom, acho que não, acho que é isso. Eu vou encontrar uma disciplina, Deus queira. Se você souber de algum programa de pós-graduação que tá com um edital de aluno especial aberto, deixa aqui nos comentários, gente, me ajuda. Eu preciso mais do que nunca. Mas eu, assim que começar a fazer essa disciplina, eu prometo gravar mais vídeos, estúdio vlog, comentar mais, né, como tá sendo esse segundo semestre. E se você gosta, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, por favor, comenta aqui. Eu sei que eu peço toda hora, mas é porque eu adoro interagir com vocês. E porque faz toda a diferença para eu saber se eu devo continuar ou não falando sobre esse tema. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também fica à vontade para comentar, tá? Se eu te ajudei, tirei alguma dúvida sua, se você gostou desse papo aqui, de saber mais de como é a vida de uma pós-graduanda, também comenta, compartilha esse vídeo com alguém que tem curiosidade, gosta de papo sobre mestrado acadêmico, tá? É isso. Um super beijo, a gente se vê em breve. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!